Olá, aqui é o Eduardo Cury, personal trainer, e este é mais um episódio da série Olho no Olho. Essa série que é exclusiva em vídeo no meu YouTube e podcast no Spotify. Você pode acessar todos os episódios no meu site www.eduardocuri.com.br e em blog Dicas e Novidades você vai ver todos esses episódios. Ou você pode buscar Eduardo Cury, personal trainer, no Spotify e acompanhar todos esses episódios somente em áudio. É uma excelente opção, tanto para quem é deficiente visual, como para você fazer enquanto você está treinando, você conseguir acompanhar todo esse conteúdo com mais liberdade para poder estar bem informado sobre assuntos de exercício e estilo de vida. Então eu trago nesses episódios do Olho no Olho sempre conteúdos relacionados a exercício, estilo de vida, mas conteúdos mais detalhados, conteúdos mais densos. Então esses episódios têm uma duração aí de 20, 30 minutos, em torno disso. Quem escolhe esses temas é você, quando manda sugestões para mim, quando eu vejo, por exemplo, treinando os meus alunos a necessidade de entrar em um detalhe maior sobre o exercício, sobre algumas coisas que são dúvidas comuns. E neste episódio nós vamos falar sobre a supercompensação, o fenômeno da supercompensação. Eu vou explicar para você como isso funciona, até fiz um gráfico aqui no meu quadro para mostrar como funciona melhor tudo isso. Então, mesmo que você esteja em vídeo, você consegue ver, mas se você estiver só no áudio, eu vou explicar o que está no gráfico aqui, não vai fazer diferença para você não conseguir ver isso. Pode ficar tranquilo que eu vou explicando todos os detalhes. Então vamos falar sobre supercompensação. O que é supercompensação? O fenômeno da supercompensação, com um nome científico mais conhecido como síndrome da adaptação geral. Então, a gente fala supercompensação, só pelo nome você já consegue entender alguma coisa do que poderia ser isso. Supercompensação, quer dizer, compensa além. E síndrome da adaptação geral, você já vai entendendo um pouco do que poderia ser isso. Então, quem acompanha meu conteúdo aí já sabe, eu já expliquei em alguns outros episódios o que é síndrome. Síndrome é um conjunto de fatores. Então, quer dizer, um conjunto de fatores da adaptação geral. E a gente vai falar sobre isso relacionado ao exercício, à sua saúde de um modo geral. Para você entender melhor, o nosso corpo, agora, aqui eu em pé, fazendo esse vídeo, o meu corpo está em um estado de equilíbrio do meu metabolismo, do funcionamento do meu corpo. Você pode estar aí dirigindo ou sentado, deitada, vendo esse conteúdo, e o seu corpo está aí em estado de equilíbrio também. Esse estado de equilíbrio a gente chama de homeostasia, que é o estado de equilíbrio do nosso corpo. Então o nosso corpo trabalha, funciona o tempo todo para que a gente esteja em estado de equilíbrio, que ele se mantenha em equilíbrio o tempo todo. Esse é o objetivo do nosso corpo de uma forma geral. Então ele sempre vai buscar estar em equilíbrio. Mesmo quando a gente está fazendo um esforço físico, se você estiver aí na esteira, ou fazendo seu treino, corrida na rua, fazendo um treino, o seu corpo vai sempre buscar, mesmo durante o treino, o estado de equilíbrio. Por isso que quando entra naquelas questões mentais e motivacionais, as pessoas falam que a gente sempre vai buscar o lado mais fácil, porque não é só uma questão emocional, mas é uma questão de sobrevivência do nosso corpo. Ele vai sempre buscar o estado de equilíbrio. Então essa é uma busca do nosso corpo, tanto quando a gente está parado, como treinando. Então o nosso corpo vai sempre buscar esse estado de equilíbrio. Então eu tracei aqui um gráfico com uma reta vertical, que é a do condicionamento físico, e uma outra reta horizontal, que é a do tempo, para a gente poder fazer um gráfico que fica no formato de uma onda, como se fosse uma onda. O que isso quer dizer? Essa onda,
é o estímulo que a gente vai fazer e como o nosso corpo vai responder a tudo isso. Então, assim, aqui na linha de tempo, bem onde seria o zero dela, bem aqui, tá nível de condicionamento físico inicial. Então, a gente tem um nível de condicionamento físico inicial que está aqui. Se você está treinado, se você está sedentário, independente do que for, tem esse nível de condicionamento físico inicial aqui. Então, o que acontece? Quando você treina, eu sempre falo que o exercício é só desgaste. Então, quando você faz um treino, na verdade, você só desgastou o seu corpo. Você desgastou a musculatura, você gerou um desgaste planejado, num nível planejado para que o seu corpo progrida com isso. Então aqui foi o estímulo. O estímulo é o treino. Quando acontece esse estímulo, quando você faz o treino, o seu corpo, ele vai a uma exaustão, esse desgaste. Então ele desce aqui, exaustão pós-treino. Ele desce. Então eu estava num nível, com o estímulo do exercício, na verdade eu fui abaixo desse nível. Estou explicando como funciona a supercompensação para você entender o contexto de tudo isso. Essa exaustão pós-treino aqui, o quanto ela vai depender da intensidade, quer dizer, carga, tempo de intervalo e volume de treino, duração do treino, quantidade de exercícios, de repetição e tudo mais. E isso, claro, está relacionado ao nível de condicionamento físico, o objetivo de cada pessoa do seu com o exercício. Então existe essa exaustão pós-treino, esse desgaste. Aí num período de 24 até mais ou menos 72 horas depois do exercício, existe um período de recuperação. Então você teve o estímulo, houve a exaustão, vai lá para baixo, essa curva vai para baixo, aí ela começa a subir. Aí então tem um período de recuperação que ela começa a subir. Então ela desce pela exaustão, dependendo do tipo de treino, e depois ela começa a subir. Ela sobe até chegar no nível de estímulo inicial, quer dizer, você vai para baixo, o exercício é desgaste, e aí ela vem começa a subir até chegar no nível de estímulo inicial que estava antes de você fazer o exercício. Então aqui ela voltou para a estaca zero novamente. Quando passa dessa estaca zero, é que começa a acontecer a supercompensação. É isso que é o legal. Por que eu estou te explicando isso? Porque toda a mágica acontece aqui. Quando passa desse nível de estímulo, você tem a supercompensação. Então, houve a exaustão, compensou, aí vem a supercompensação, que é estar acima do que estava antes. Qual que é a grande questão disso? Quando chegou aqui na supercompensação, vamos dar exemplo na prática, você deu o estímulo, fez um treino lá com 5 quilos. Houve a exaustão, seu corpo se recuperou, quer dizer que no próximo, esses 5 quilos, o seu corpo está melhor, supercompensou, está melhor, poderia fazer com 5,5 kg, com 6 quilos. Quando você fez um treino de corrida, quando ele supercompensou, você pode correr melhor. Essa é a grande mágica e o resultado do exercício. Aí, o que determina essa supercompensação? Então, quando supercompensa, melhora o condicionamento físico de um modo geral, melhora o funcionamento do seu corpo de um modo geral. Então, tem essa melhora desse condicionamento físico. O que determina a supercompensação é porque depende da qualidade da recuperação e da sua alimentação. Então, eu sempre falo sobre isso. É o que eu falo da tríade da vida saudável. Então, é o exercício físico, a alimentação e o descanso. Então, o que vai depender do sucesso dessa supercompensação é a qualidade da recuperação e da alimentação. Então, o que acontece? Supercompensou, melhora o condicionamento físico, aí você vem aqui, dá um outro estímulo quando está lá em cima. Dá um outro estímulo, faz um outro treino quando está lá em cima. Quando está lá em cima, o que acontece com o treino? Exaustão, e aí desce. Aí desce para o seu corpo se recuperar com essa exaustão, com esse desgaste. Quando isso acontece de novo, aí 24 a 72 horas, a gente volta para cá.
24 a 72 horas. Depois o seu corpo está se recuperando, você faz um outro estímulo. Quando você faz esse outro estímulo, você tem um ganho de novo. Essa é a mágica do exercício. Essa é a grande questão com o exercício. Só que quando chega aqui, você fez o exercício, seu corpo teve exaustão, ele começa a se recuperar e você dá outro estímulo, você tem resultado. Se você não fizer esse outro estímulo, você perde tudo isso. Então vamos lá para a prática disso. O que isso quer dizer? Quer dizer que de 24 a 72 horas, entre 24 e 72 horas, eu tenho que fazer um treino. Então assim, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Isso daqui é interessante para você começar a pensar se você quer ter resultado com o exercício e você quer mudar a sua vida. O grande segredo está aqui. Qual que é a questão? Se eu pego e faço um treino no domingo, então vamos lá, eu faço um treino aqui no domingo, fiz um treino no domingo, ótimo, foi aquele treino, fiz um treino no parque, fiz a minha corrida, a minha caminhada, fiz o funcional, alonguei, perfeito. Então, na segunda eu estou descansando. Beleza, estou descansando porque houve esse desgaste aqui, exaustão do treino. Aí meu corpo começa a se recuperar. Na terça eu vou e faço outro treino. Perfeito. Aí faço um outro, houve essa supercompensação, faço um outro treino. Aí quando eu faço esse treino existe um desgaste. Com esse desgaste eu fico lá quarta, quinta descansando. Na sexta eu faço outro treino. Isso aqui é perfeito. Isso aqui é o segredo para você ter resultado. Porque 24 a 72 horas vai depender de tipo de estímulo. Quanto mais intenso, quanto mais bem feito for o exercício, maior vai ser esse desgaste, mais tempo o meu corpo vai precisar recuperar desse desgaste. Isso depende também de pessoas para pessoas. Eu tenho alunos que sentem pouco esse desgaste depois do exercício. Sentem que eu falo porque tem pessoas que sentem dor muscular, outras não sentem, mas não quer dizer que eu sentir eu estou tendo mais resultado do que você que não sente. Não quer dizer isso. O estímulo foi feito, o tempo de descanso precisa ser feito. 24 horas é o tempo mínimo. Então se a gente fosse pensar, Eduardo, então com 24 horas eu posso treinar todos os dias. Pode treinar todos os dias sim, só que não compensa. Não compensa porque não compensa num termo de logística, porque percebe o gráfico que ele faz uma onda. Quanto mais eu consigo dar esse descanso e o estímulo certinho, pensando num termo científico do nosso corpo, funcionamento mesmo, fisiologia do nosso corpo, se eu faço esse estímulo no domingo, eu posso fazer um estímulo muito maior, muito mais bem feito e deixar essa exaustão, essa recuperação pós-treino para fazer na terça um outro treino de novo. Então eu consigo fazer essa onda muito mais alta. Então um desgaste maior, uma recuperação maior, um desgaste maior, uma recuperação maior. Eu consigo gastar mais caloria, eu consigo ativar o meu corpo de uma forma muito mais produtiva para ter mais resultado do que se eu fizesse todos os dias. Se eu fizesse todos os dias, essa onda que vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo com desgaste, vai lá em cima com supercompensação, essa onda seria uma ondinha. Ou às vezes nem seria só plano, só uma linha reta. Porque ao invés de, um exemplo clássico disso, ao invés de fazer uma corrida mais intensa, um treino de tiro, depois uma corrida mais longa, isso vai depender de distância, velocidade, de objetivo de cada um, de momento de cada um, de condicionamento físico de cada um, tá? Só tô dando exemplos assim para ilustrar melhor tudo isso. Então, se fosse, aquela pessoa que acaba fazendo 10 km, por exemplo, 6 km todo dia do mesmo jeito, na mesma velocidade. Lembra quando eu falei lá atrás, no início? Quando faz sempre desse mesmo jeito, o que isso quer dizer? Homeostase. Então, o seu corpo entra num estado de equilíbrio mesmo treinando.
porque o treino está do mesmo jeito. Então o estímulo, na verdade, você tem um estado de equilíbrio zero, e aí você vai para um estado de equilíbrio correndo 6 quilômetros. Seu corpo entrou nesse estado de equilíbrio, ele já está adaptado. Por isso que a maioria das pessoas que treinam sozinha, ela treina sempre igual e começa com resultado, porque o corpo ainda não entrou nesse estado de equilíbrio. Depois ele acha esse estado de equilíbrio e a pessoa não tem resultado mais. Então, por isso que é no mínimo 24 horas, porque depende do tipo de treino, e até 72 horas. Então, o que é o importante nesse exemplo? Eu fiz um treino no domingo, faço um treino na terça, faço um treino na sexta. Só que o que acontece? Eu comecei a semana perfeito. Fui lá, fiz o treino no domingo no parque, corri, caminhei, fiz o meu funcional, alonguei. Nossa, qualidade de vida total. Na terça fui lá, descansei na segunda. Na terça fui lá, fiz outro treino de novo, perfeito, fiz melhor do que o outro porque meu corpo já estava adaptado, minha cabeça estava melhor para tudo isso, eu já sabia como é que era o treino e tudo mais. Beleza, perfeito. Aí o que acontece? Na quarta eu estou descansando, na quinta eu estou descansando desse treino, cuidando da minha vida, minhas coisas de trabalho, vida pessoal. Aí na sexta enrola, eu não consigo treinar, não treino nem na sexta nem no sábado. É como se eu tivesse jogado fora essa semana. Por isso que é importante conseguir ter essa regularidade. No final das contas, eu sei que é difícil, eu sei que imprevistos acontecem, mas assim, não consegui treinar na sexta, treino no sábado. Eduardo, mas aí eu treinei no sábado, no domingo tem treino de novo. Muitas vezes não deu nem as 24 horas. Por isso que é importante ter um profissional cuidando do seu exercício. Porque quando isso acontece com um aluno meu, o segredo para a gente ter resultado é um treino bem feito e manter essa regularidade de treino aqui. Então, assim, por isso que todo mundo que treina comigo, eu mando mensagem sempre, converso o tempo todo, para que a gente consiga, além do treino ser bem montado, um treino montado individualizado, além de tudo isso, ter a regularidade do treino, porque é isso que vai fazer você ter resultado. Porque senão, quando você fez o primeiro estímulo, houve a exaustão, seu corpo se recuperou ao ponto que teve supercompensação, aí mesmo com essa supercompensação, ele se recuperou, você foi, não teve como fazer aquele outro estímulo, você perdeu isso daqui. Quer dizer, você deixou de ter mais resultado. Não é que jogou tudo para fora, eu sei que não é perfeito, eu sei que problemas acontecem, mas então assim, não adianta montar o melhor treino do mundo para você se você não conseguir seguir essa regularidade. Tudo bem, Eduardo, eu não consegui treinar na sexta-feira porque aconteceu um monte de coisa, treino no sábado. Eduardo, mas no sábado, no domingo eu tenho treino de novo. Aí eu ajusto o treino para o domingo. Depende, esse tempo de recuperação, realmente ele depende do tipo de treino, de pessoas. Então, assim, se é um treino de uma semana, quem treina comigo sabe disso, eu organizo os treinos por semana. Então, assim, quem treina sozinho ou treina sem ter um acompanhamento tão individualizado como eu faço, fica com o mesmo treino 3 meses, 6 meses, às vezes a vida toda. Eu faço programação de treino semanal. Então, toda semana eu faço uma progressão no treino. Então, com as características das valências físicas, que a gente já tem um episódio do Olho no Olho falando sobre isso. Então, dependendo da valência física, por exemplo, quando é resistência muscular localizada, pode ser que o tempo de recuperação seja menor. Quando é um treino de potência, de força, normalmente o tempo de recuperação é maior, porque o desgaste é maior. Quando é um treino cardiorrespiratório, o tempo de recuperação também é menor. E a gente tem que lembrar isso de uma forma geral, não só do funcionamento do metabolismo, mas de ligamento, tendão, articulação. Isso aqui também acontece. Você dá um estímulo no seu músculo, ligamento, tendão, articulação, ele vai à exaustão, só que essa exaustão está dentro da segurança para que ele se fortaleça, se recupere e fique melhor e mais forte. Então, 2 extremos nisso para você entender melhor. Quando eu dou o estímulo, existe essa exaustão, aí esse período de recuperação, meu corpo se recupera, existe a supercompensação,
eu faço outro treino de novo, acontece todo esse ciclo novamente. Isso é perfeito, porque o nosso corpo vai buscar sempre esse estado de homeostase. Quando ele busca isso, acontece a supercompensação. Perfeito. Então precisa do treino bem feito para você, bem montado para você, e que você consiga seguir esse treino. Se não consegue seguir aquela semana que teve alguma dificuldade, não conseguiu fazer isso, a gente precisa organizar para que continue tendo resultado lá para frente. Por isso que eu falo que é melhor você, estava lá para fazer 10 quilômetros, mas eu só tinha tempo de fazer 4. Faz, porque pelo menos você fez esse estímulo aqui novamente. Então isso a gente está falando do não fazer, de perder essa sequência da supercompensação. Agora o que pode acontecer? Antes desse, quem treina sozinho, isso acontece muito. Antes dessa recuperação, esse período de recuperação acontecer, a pessoa vai lá e dá outro estímulo. Então um exemplo de quem treina todo dia. Ou treina regular, o corpo entra em homeostase, ou quer fazer isso daqui, para fazer essa onda e ter a supercompensação, só que sem estar dentro desse tempo. O que acontece? Quando faz esse estímulo, antes de existir essa recuperação, vem um estímulo de novo aqui, o que acontece é um grande risco de lesão, de todo tipo de lesão. Então, ou por excesso de uso, ou por excesso de treino, que pode ser uma lesão geral, que o overtraining, por exemplo, a pessoa não dorme direito, a pessoa está sempre cansada, perde disposição por excesso de treino, ou realmente uma lesão motora, uma lesão física, muscular, tendão, ligamento, articulação. Isso pode acontecer também. Esse é um dos motivos, além de acidente ou alguma falha na hora de fazer o movimento, para existir a lesão, para a pessoa se machucar com o exercício. A gente pode fazer depois um episódio do olho no olho falando mais detalhadamente disso, sobre overtraining e excesso de treinamento e excesso de uso, sobre overtraining, falando sobre, a gente vai acabar dando sequência nessa fala da supercompensação. Então o segredo tá, você quer ter resultado com um exercício, o que você faz? Dá o estímulo, segue a recuperação, segue o período de recuperação, dá o estímulo de novo, cuida da tríade da vida saudável, treino, alimentação e descanso. Vamos falar agora em todos os aspectos da sua vida. Você treinou hoje, então tá nessas 24, 72 horas de repouso sua, aproveita para viver assim, aproveita um dia para trabalhar mais, aproveita um outro dia para curtir a sua família, faz o treino de novo, aí enquanto está descansando, aproveita para poder estudar, fazer as coisas que você gosta, que ajudam na sua vida, na sua saúde, faz o treino de novo. Isso daqui, se você quer ter resultado, esse é o caminho. A vantagem é que você pode aproveitar esse tempo de recuperação para cuidar de outras coisas na sua vida do que ficar fazendo treino todo dia, que acaba entrando em estado de homeostase, ou do que fazer o treino e perder essa sequência aqui. Então aproveita isso para você fazer. Se você quer ter resultado com o exercício, esse aqui é o segredo, esse aqui é tudo que você precisa entender para ter resultado com o exercício. Eu vou terminando aqui esse vídeo. A gente falou sobre supercompensação. Eu fiz uma pesquisa esses dias nos stores, no Instagram, e muitas pessoas não sabiam o que era. Então tá aqui supercompensação, aproveita, passa esse vídeo, esse episódio para outras pessoas, comenta aí. Se você... eu tentei resumir aqui porque é bastante complicado, tem muitos detalhes, muitos fatores, palavras, homeostase, palavras difíceis, mais complicadas aqui. E assiste de novo, repassa esse episódio. Se você tiver alguma dúvida, se surgir algum ponto que você gostaria de perguntar, comenta aí, deixa isso aí pra mim, tá bom? Toda quinta-feira à noite tem episódio novo da série Olho no Olho. Então acompanhe aí, manda dúvida, manda comentário. Toda quinta-feira
eu espero você aí para a gente poder falar mais sobre exercício com conteúdo de qualidade. Então, grande abraço e obrigado.